Olá pessoal, eu sou a Lua Serena, mais uma vez com vocês para mais um vídeo nessa série Cagadas, Gafes Mágicas. E hoje estou com uma pessoa aqui que eu gosto muito, que a gente já se conhece há muitos anos nesse mundão de internet, que é o Alex da TCS. O Alex que é iniciado, é sacerdote da tradição Caminhos das Sombras e alguém que eu admiro, que eu adoro o trabalho. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o arroba aqui, se é que vocês não conhecem, não é mesmo? Mas para quem não conhece, está chegando, tá caindo de paraquedas aqui, vou deixar o arroba dele para vocês acompanharem e também o arroba da TCS. Meu amor, seja muito bem-vindo! Oi, oi, tudo bom? Como é que você Tudo tá? jóia, tudo jóia. Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que vocês estiverem assistindo. Vamos lá contar a sua vergonha, as suas vergonhas? Conte para nós uma cagada, uma gafe Bora, mágica. bora. Nossa, tem algumas. A primeira eu acho que é uma das mais marcantes, porque a primeira a gente nunca esquece. Eu tinha ali por volta dos meus 14 anos, e aí eu queria fazer rituais, né? Só que na época eu morava com os meus pais, especialmente minha mãe, bastante religiosa, testemunha de Jeová, e aí eu não podia fazer ritual em casa. Só que aí um dia eu inventei de fazer ritual mesmo assim. E aí eu fui, preparei um pano, assim, era um pano tipo de cetim, poliéster, não sei, roxo, e aí eu coloquei um caldeirão no meio do pano e enchi de vela ao redor do pano e eu ia fazer um rito para Tiamat e Apis. Porque na época eu gostava muito dos dragões. Sempre gostei, né? Mas assim, era o primeiro rito que eu queria fazer era para os dragões. Aí eu fui lá, botei o caldeirão e enchi esse caldeirão de coisa, algodão, e taquei fogo em tudo. Comecei o ritual. E aí, no que eu comecei o ritual, eu comecei a sentir o cheiro de queimado. Só que eu não sabia de onde estava vindo. E aí, de repente, eu ouço alguém chegando em casa, porque era para eu ficar sozinho. E aí, quando eu fui ver, o pano embaixo estava derretendo do caldeirão. E aí, as velas também, estava um horror já. E eu, quando eu vi, era meu pai. E o que, que eu fiz? Qual foi a minha brilhante ideia de 14 anos? Eu não parei o ritual, não distracei nada, não peguei tudo aquilo e joguei dentro do guarda-roupa, de tanto medo. De tanto medo de acontecer alguma coisa comigo e eles virem que eu estava fazendo ritual dentro de casa, eu catei aquilo tudo e joguei no guarda-roupa. E aí, de repente, começou a sair fumaça do guarda-roupa. Só que era o pano, não tinha queimado o guarda-roupa nem nada, mas era o pano. Então, essa foi a primeira, assim, uma das mais marcantes. Deuses, Alex, você podia ter posto fogo na casa. Eu sempre fui meio incendiário, desde criança. Ariano, né? Eu sempre gostei dessas coisas com fogo. Mas esse dia foi louco. Caramba, cara, que Essa foi uma das Bom, primeiras. eu não preciso nem dizer, mas fala, vai, né? O que que você aprendeu com isso? Que você nunca deve pôr fogo com um caldeirão quente em cima de um pano. Essa foi com certeza a primeira lição. A gente sempre vai derreter alguma coisa, pôr fogo em alguma coisa, no pedaço da sua túnica, mas nunca ponham coisas quentes embaixo do caldeirão, gente. Eles esquentam. Não botem nada embaixo do caldeirão pegando fogo. Exatamente. Tem uma dica também, a gente tem, assim, tá interessante porque é isso aí que ele falou, a gente, assim, eu também eu tinha um caldeirão que eu ganhei, meu primeiro caldeirão, ele não tinha tripé, ele era um caldeirão que chapado. E eu, Uhum. né, não sabia das coisas, não tinha prática, eu coloquei no meu altar e botei fogo lá também. E, gente, ficou uma roda, né? O altar, a mesa era de madeira, ficou uma roda ali, queimou o pano e queimou a mesa, quase furou ali. Uma dica que é interessante para vocês é pegar uma lajota mesmo, sabe? Uma lajota para você colocar, porque mesmo aquele de tripé, se tiver tecido ali, se tiver coisa, vai Vai queimar. queimar. Até É o terra, chão, né, esquenta. Alex? Uma das dicas, ou então aqueles pedaços de cerâmica, de tijolo, qualquer coisa você bota embaixo. Que aí ou você tem certeza que o chão não esquenta a ponto de estragar, né? Ou você bota isso. Porque uma vez eu estava fazendo um rito com um amigo, há muitos anos atrás, eu já era dedicado, a gente estava no TCS, e aí a gente pegou tudo aquilo, no final do ritual, com muito fogo, muito caldeirão também, botou dentro de um tanque e jogou aquilo num tanque, deixou lá, tipo assim, vai, depois a gente lava. Quando a gente foi ver, o tanque tinha estourado todinho, porque o tanque era de cerâmica. Estourou o tanque inteiro.
Mais uma com coisa quente. Então, assim, é aprendizado para a vida. E o fogo, ele é muito professor, ele auxilia muito. Falei até numa das cagadas anteriores, Alex, de aquelas túnicas bonitas, são muito legais, são lindas, mas elas não são muito práticas para quando você está no meio do rito ali, quando tem fogueira, envolve fogo. Todas as túnicas eu criei uma tendência dentro do semente. As minhas túnicas todas eu mandei fazer sem manga. É sem manga. Primeiro que é um calor, né, quando você faz o ritual. Então eu mandei fazer sem manga. Ou então eu tenho vestido também, que eu uso ritualisticamente. Mas porque não rola, né? Conta mais outra cagada. Teve uma outra, estou lembrando que teve uma outra que foi a Megan que salvou. Não foi uma cagada ao ponto de ser feita. Vou contar outra também com a mesma lição. Mas a primeira foi assim, eu estava escrevendo uma coisa de um ritual específico que a gente ia fazer, e nesse ritual tinha um momento de você fazer um comprometimento. Você ia falar alguma coisa para os deuses. E aí eu escrevi o meu. E antes de eu falar, por alguma coisa a Megan teve a intuição de pedir para ler o meu. Antes de eu falar. E ainda bem que ela pediu, porque eu tinha escrito assim: a deusa Gaia, eu ofereço toda a minha vida e todo o meu trabalho para protegê-la de todas as destruições ambientais que existam e tudo, tipo, dedicado dos olhos brilhantes, Superman achando que vai mudar o mundo. Aí eu escrevi aquilo num juramento para uma deusa no meio de um ritual. Então, imagina se eu tivesse feito. Ela falou, não, você só vai falar assim, olha, estou disposto a trabalhar em prol da causa ambiental como eu já faço, na minha vida civil, né, com o máximo das minhas habilidades, quando eu conseguir oferecer e tudo mais. E te trate como um ser humano, você não é uma divindade ainda, não brinque disso. Sensacional, explica para o pessoal o porquê disso, porque isso é bem interessante e é uma lição muito importante, gente. E aí eu vou contar a segunda que eu acabei fazendo e fiz merda. Eu estava num feitiço uma vez, e aí era um feitiço com fadas, né? Serezinhos que são extremamente complexos e presentes dentro das práticas de bruxarias. Acho que qualquer caminho de bruxaria que você for ver, né, tem algum tipo de contato com esses seres que a gente costumeiramente chama de fadas. Aí o bonitão vai lá e fala, olha, eu quero trabalhar com vocês, que vocês me ajudam nisso aqui, e em troca eu ofereço o meu serviço a vocês em alguma coisa que vocês precisem. Só que eu não especifiquei nenhuma coisa além disso, simplesmente botei isso lá. Né? A pessoa gosta de fazer uns contratos meio viajados, né? Foi lá e fez esse contrato com as fadas. E dali que eu estou sonhando, toda vez que eu estou num lugar muito estranho, tem umas coisas muito doidas acontecendo, eu acordando super cansado todo dia, e eu fazendo umas coisas muito doidas, assim, que aí vi um sonho que eu tinha que matar um bicho muito estranho. E tinha umas outras pessoas, mas eram pessoas meio árvores, meio pedra, umas coisas meio doidas, assim. Aqueles sonhos psicodélicos. Só que eu estava tendo isso toda noite, assim, por mais de uma semana seguida. E eu fui comentar com a amiga. Quando ela foi ver, tinha uma infestação de fadas nos meus sonhos, assim. E aí eu fui perceber que eu estava indo, na verdade, elas estavam vindo cobrar aquele negócio que eu fiz, né? E eu estava ficando completamente exaurido magicamente. Eu estava assim, eu comecei a passar mal fisicamente todo dia, eu não conseguia recuperar, eu dormia, não ficava bem. Então, assim, qual que são as duas grandes lições disso? Saiba muito bem o que você está escrevendo nos seus juramentos, o que você está falando. Magia tem poder. Se sua intenção está alinhada, a magia vai direitinho para mim. Né? Isso é trabalhar magicamente. Então, assim, esteja extremamente atenta e atento aonde você está colocando as suas palavras, para onde você está direcionando suas intenções. Porque, assim, isso é um dos principais pontos de cagada mágica. E a gente nunca para de fazer isso. Né? A gente nunca para de ter que prestar atenção. Depois eu vou contar mais uma, que foi nessa onda também. Eu acho isso importante também, porque eu penso assim, claro, a relação que a gente tem com os deuses, primeiro falando de deuses, né, não falando de seres especificamente, de deuses. A relação que a gente tem com os deuses é muito pessoal, cada um vai ter a sua relação, a forma como concebe e tudo mais. Mas, assim, eu particularmente, eu penso o seguinte, um deus, uma deusa, os nossos deuses, as nossas deusas, né, jamais vão fazer algo para nos prejudicar. Tipo, porque eu quero mais que ele se lasque. Não. Porque isso também, na minha percepção... quero te destruir, quero acabar com isso. Porque isso, na minha percepção, também é uma visão plantada por quem tinha interesse de demonizar a nossa arte. O negócio é muito mais complexo.
Porque isso não significa que os deuses sejam cor-de-rosa. E vão passar a mão na sua cabeça. E vão passar a mão. E que assim... Que gracinha ele Isso, tentando. a gente vê isso muito nos deuses que a gente chama de tricksters. Né? Que assim, vai me prejudicar. Não, um deus, a sua deusa, os seus deuses, eles jamais farão algo para te prejudicar de graça, jamais. Uma coisa assim, tipo, vou prejudicar assim, porque eu tô com vontade. Ou porque ele me irritou, ou porque ele fez errado. No entanto, os deuses, eles têm a própria energia deles. E a forma como eles vão te ensinar, meu bem, entendeu? Agora, uma outra questão são os seres, né? Nossa. E principalmente quando a gente fala de fadas. Esses dias eu fiz no meu Instagram uma postagem que eu achei um livro, um chá para atrair fadas. E aí eu fiz uma pergunta, vocês fariam um chá para atrair fadas para sua casa? Eita. E algumas pessoas falaram, eu faria, que lindo e tal. E assim, eu penso que às vezes as pessoas elas têm uma compreensão do que são esses seres e que isso pode ser perigoso. O que você acha disso, Alex? Não, demais. Assim, com os deuses é bem isso mesmo, né? Acho que tem 3 pontos dos deuses. Primeiro, eles são imanentes. Não tem essa aí de, eu preciso estabelecer um grande ritual, um grande processo para ir lá num lugar fora disso aqui tudo e começar a conversar com eles. Não, eles estão aqui. Então, eles são a sua vida, no geral. Eu gosto muito da perspectiva dos filósofos neoplatônicos lá de Alexandria, do século III. Da onde veio aquela origem nossa da ideia de panteísmo? Que é da onde a gente pensa sobre a imanência. Porque muita gente fala assim, Deus é tudo, inclusive o estuprador, inclusive o abusador. Para mim, os deuses não são isso. Os deuses podem estar naquela pessoa, mas aquela pessoa não é uma manifestação divina, porque ela está em desequilíbrio. Assim como as suas atitudes também podem entrar em desequilíbrio, mas os deuses estão literalmente em tudo, que era a ideia dos filósofos daquela época. Eles falavam assim, você não precisa de um grande esforço para entrar em contato com os deuses. Isso são filósofos pagãos, sem influência cristã, 3 séculos antes do cristianismo aparecer. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque os deuses estão em tudo, mas os deuses não são tudo. Então essa era a grande sacada, a grande virada de chave, de você perceber assim, que por mais que os deuses não vão te prejudicar, não vão te fazer mal, e não querem que você seja destruído por simples capricho deles, ao mesmo tempo eles são deuses pagãos. Eles não têm esse filtro judaico-cristão eles não querem escravos. Eles não querem escravos, eles não querem gente ajoelhando e batendo cabeça no chão para eles, eu sou um servozinho seu, me ama e me idolatra. Não. Perfeito, não. Concordo. Perfeito. Porque o que eles querem? Eles querem pessoas autossuficientes, minimamente independentes, né, que entendam esse processo. Né? Porque se eu estou num processo, eu quero me consagrar para uma divindade, eu quero me tornar sacerdotisa ou sacerdote de uma divindade, eu quero cultuar essa divindade no meio da minha vida para sempre. Então, o que eles esperam minimamente? É que você tenha a perspectiva, a sacada de o que eu vou fazer com essa energia presente na minha vida 24 horas. Né? Se eu estou chamando é porque eu quero alguma coisa. Qual que é a energia de troca? É a mesma coisa de uma amizade, de um relacionamento, de um namoro, de um casamento. O que eu estou doando e, ao mesmo tempo, o que eu estou recebendo? Então, assim, os deuses, eles não querem gente... Eu não queria colocar nesses termos, mas, assim, está me fugindo a palavra. Não é gente fraca, mas é gente incapaz, talvez assim, talvez. Subserviente, né? Uma coisa... Subserviente, meio... Gente que não queira se melhorar, gente que está acomodada ali naquele ponto, que acha que está entrando numa relação por puro interesse. Eu vou fazer isso por eles porque eu quero algo em troca. Os deuses não vão dar muito moral. Aquela barganha espiritual, né? Exato. Então, o que eles querem? Pessoas que estão se melhorando. Então, se eles veem uma oportunidade para te dar uma lapada, mas eles estão vendo que você vai aprender alguma coisa com aquilo, não tenha dúvida de que eles vão aproveitar isso. Tá? Não vai ter pena nenhuma, não vai ter passar a mãozinha na cabeça e tudo mais. Tem uma cargada mágica da Lady Olivia, a fundadora da Fellowship of Isaac, que morreu assim, quase 100 anos, ou até mais, eu não lembro, que ela conta que ela estava assim, bem velhinha já, e ela morava num castelo na Irlanda, né, da família dela, e ela tinha vários altares no subsolo. E um desses lugares tinha um poço, que era consagrado para Bright, um poço de água mesmo, fundo. Uma vez ela estava lá consagrando esses altares e ela caiu dentro desse poço. Uma senhorinha caiu dentro do poço e tudo mais. Ela falou que quando ela caiu, ela olhava assim, o único altar que ela via era o altar de Ísis.
E ela pediu para Isis, me ajuda a sair daqui, eu vou morrer, não sei o quê. Aí ela diz que ela viu a Deus olhando para baixo do poço, assim, falando, ué, sai daí sozinho, você consegue, eu estou aqui, força. Uhul. E aí ela falou que fez todo um malabarismo, conseguiu sair uma senhorinha, na época ela tinha, sei lá, mais de 70 anos, não sei, alguma coisa assim. E ela disse que quando ela saiu, ela percebeu que ela caiu no poço de Bridge, e uma dos jeitos que os druidas se iniciavam no ano passado era cair num poço natural, assim, sem perceber, e ter que sair sozinho. Isso era um sinal de que eles tinham se iniciado na época. Então, assim, toda uma mística por trás, mas pensa, se uma senhora cair no poço, qual que é a probabilidade dela sair? Ela saiu sem um arranhão, sem nada. Mas ela conta que foi um dos processos de ensinamento dos deuses, então é bem por aí. Agora, deuses são diferentes de seres mágicos, né? Eu acho que essa é a grande virada de chave. Seres mágicos estão muito mais para você está chegando num país estrangeiro com um povo diferente, com a cultura diferente, com a língua Nossa, diferente, adorei isso, é bem uma isso. ética diferente da sua. Você está disposto a aprender aquilo ou você simplesmente vai chegar impondo as suas regras, suas vontades e vai ter que me obedecer na minha língua sim? Entendeu? Tem muita gente que trabalha desse jeito, a gente sabe. Então aí, como é que é? Outro dia eu tava, botei uma caixinha também lá no Instagram, da pessoa perguntou, o que que você acha de animais de poder, né? Aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho um pouco de ranço dessas coisas assim, porque eu acho o seguinte, parece que tudo gira em torno de mim porque eu sou humana, né? Então, aí eu tenho meu animal de poder, minha pedra de poder, minha planta de poder, tudo é meu, né? Na verdade, eu penso muito que é uma comunhão, né? Então, assim, é uma troca ali. Então, nesse passo, até falei com o Herman, né? Eu falei assim pro Elfo, nesse passo, cara, eu posso ser uma humana de poder de algum desses seres. Até ele brincou e deu risada, ele falou assim, nossa, que chato pra eles. Eu falei, com certeza. Ser um humano de poder. Mas pode ser, por que não, né? Por que tudo tem que girar? E eu acho que com seres mágicos como um todo, rola uns lances desse. O que você acha? Sim, concordo 100%. E é bem por aí, você aprender a sacada e a dinâmica de como que eles funcionam. Eu vou contar a minha última historinha, que foi uma cagada mágica do ano passado, que foi com um ser mágico, mas um ser mágico que foi ser humano. Então, era uma pessoa morta da minha linhagem de sangue. E aí eu fui lá bonitinho fazer um trabalho com essa pessoa morta e estava acontecendo um BO na minha família, não diretamente ligado comigo, com o meu primo, né? Teve uma briga feia com alguns pais e tal, saiu de casa. E aí eu não queria que ele, tipo, que ele estava meio surtado na época, né? E falou assim, não quero mais contato com a família, não quero contato com ninguém, vou sumir. E eu não, né? Magicamente a gente sabe quando um parente ele perde essa conexão. Isso cria uma carga ruim para aquela linhagem, para aquela família. Então, magicamente, eu não tinha interesse que isso ficasse ali reverberando na linhagem da família. Eu fui lá no meu altar dos ancestrais trabalhar com esse ser. Eu não vou explicar aqui a técnica, porque eu não quero que ninguém saia fazendo cagada mágica também por aí. Mas é um ser muito poderoso que todo mundo tem nas suas linhagens. É quase um nível de divindade, mas foi um ser humano que está aí na sua linhagem. Eu cheguei nessa moça e falei para ela, olha, está acontecendo tal e tal coisa, não é interessante para a nossa linhagem, que essa energia fique, então vou fazer esse trabalho, eu quero a sua energia também, quero que você me ajude, tá? Trabalhei bonitinho, fiz. Aí, na época ele estava desempregado, ele até me pediu para fazer, ele falou, primo, você que mexe com essas coisas, ele faz umas orações para mim, para eu arrumar um emprego. Aí na época ele falou que não botou fé não, meu, eu fiz as orações, fiz as minhas orações. E ele conseguiu 2 empregos. Aí ele estava trabalhando de manhã em um e depois à noite em outro. Ele estava assim, com a vida super organizada, estava se mantendo fora. Aí um dia eu liguei para ele, falei, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Ele falou, comigo está tudo bem, financeiramente as coisas estão encaminhando e tal. Só que com a Débora tá tudo horrível, que é a namorada dele. Né? Débora é um nome fictício que eu estou jogando aqui para não falar o nome da moça. Tá tudo horrível, porque assim, a vida dela tá toda bagunçada, tá toda cagada, e não sei o que aconteceu. Aí ele pegou e soltou a seguinte frase, eu acho que fizeram algum tipo de macumba, porque não tem explicação, tá acontecendo umas coisas muito estranhas. Aí ele contou tudo de estranho que estava acontecendo, na hora que ele contou, eu pus a mão na cara e falei assim, foi eu, porque eu pedi para a moça ajudar, só que quem disse que a moça ia ajudar a namorada?
Simplesmente ela entendeu que um dos BOs dele ter, que era verdade, um dos BOs dele ter brigado com a família foi por influência da namorada. Não porque a namorada é do mal, então, mas teve um desentendimento geral. Só que a ancestral é de quem? É nossa. Então, no entender dela, o que ela entendeu? Que seria muito melhor que aquela namorada picasse a mula, sai daí e vamos deixar o moço, porque a hora que ele estiver solteiro, ele vai voltar e vai ficar tudo bem. Mas quem disse que era isso que eu queria? Puta que pariu. E aí vai lá eu, aí ele pegou e falou, primo, você pode olhar nas cartas aí, porque eu acho que aconteceu alguma coisa e tal, tá tudo muito estranho na vida dela, ela tá tendo acidente quase todo dia, ela brigou com a família, ela tá assim surtando, ela até pensou em suicídio, tanto que o trem ficou feio. Eu falei, pô, não, calma, primo, eu tô olhando aqui no tarô, tá tudo ok, é só uma energia ruim, eu vou fazer uma oração que ele rapidinho resolve. Aí vai lá eu desfazer o que eu tinha feito e falar para a moça, foi muito bom a sua atitude, assim, funcionou, mas não era bem por aí. Vamos voltar um pouquinho, ele tem o livre-arbítrio dele, porque quando a gente mexe com parente, às vezes parente esquece, né? Parente quer tanto o seu bem, mas ele esquece que o seu bem, às vezes, não é o que ele está pensando para você, só que ele não está nem aí para isso, ele vai Tipo meter o assim, bedelho. eu sei o que é bom para você, né? Exatamente. Esse é outro perigo de mexer, fazer magia com seres, mas que são seres desencarnados e ancestrais seres. Porque, às vezes, a opinião deles, a perspectiva deles é completamente diferente da sua. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa nuance. Eu falo para todo mundo, para os meus dedicados, gente, tem que ter malícia na hora de fazer magia. Tem que ter malícia na hora de conversar com os deuses. Porque magia, ela segue o caminho de menor resistência. Você não pode estar vendo que, estou genuinamente pedindo uma coisa, que super devotozinho. Se o caminho tiver outro ali, muito mais fácil para a energia seguir, ele vai por ali. Então, assim, na cabeça da ancestral nossa, estava muito mais fácil fuder com a vida da namorada, para ela picar a mula, e ele voltar feliz. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que também o pessoal, assim, no geral, né? Não sei todo mundo, né? Mas assim, fica até a dica aqui para vocês, né? Eu acho que às vezes as pessoas romantizam um pouco a relação com a ancestralidade, né? Porque, pô, tem uma galera atrás da gente, assim, a gente é a soma de todos esses ancestrais que a gente nem sabe o nome. Tipo, eu fiz aquela... Isso, assim, se a gente falar de ancestralidade sanguínea e afetiva, hein? Porque tem outras, né? Tem a espiritual, enfim, tem uma série de coisas aí que envolvem. Mas, vamos falar só da afetiva, para aqueles que são adotados, e sanguínea, tanto a pessoa que vive com a família sanguínea, ou que tem uma relação, como os adotados, porque tem as duas coisas aí também. Você tem uma relação com essas pessoas, assim? Tem, mas assim, nessa galera toda, todo mundo era, nossa, super bem, super tal. Não, mas eu pressuponho que alguém que desencarnou há tanto tempo atrás, hoje ele já sabe, primeiro que você está pensando no tempo linear. Né? Segundo, que você está pressupondo com base em quê? Né? Da onde você está bebendo? Nas fontes de que vai para a escola lá, do outro lado, né? Vão ensinar. Então, assim, a coisa é mais complexa, né, Alex? E pode ser perigoso. E será que eles fizeram a passagem, tiveram acesso a alguém para ajudar eles ou não? Entendeu? Exatamente. Tem um monte de nuances na necromancia, né? A palavra certa, até eu falo que um dos maiores sistemas de necromancia do mundo é brasileiro, que é Umbanda, né? Então, assim, não tem como você pressupor que todo mundo passou para o outro lado, que todo mundo teve uma instrução dos outros que desencarnaram antes, que todo mundo isso, aquilo. Então, assim, às vezes é você que vai ter que fazer essa instrução. E aí, se você quer que sua linhagem melhore, porque se eles melhorarem de lá, você melhora daqui. Se você melhorando daqui, eles melhoram de lá. Então, é sempre uma dinâmica assim. E aí, quem disse que às vezes é você que vai ter que fazer esse serviço? É verdade. Tem uma entidade que a gente chama nossos amigos invisíveis, né? Tem uma entidade com a qual eu trabalho que, bom, ela me ensina muitas coisas, né? Uma das coisas que ela contou, assim, porque quando ela tava, todo mundo, nossa, porque ela é maravilhosa, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Um dia ela contou uma parte da história dela, né? E é muito interessante quando você entra em contato com pessoas mesmo, né? Que, não só pessoas humanas, assim, da nossa humanidade, não, tá? Mas, enfim, isso é outro papo. Eles
contam às vezes as suas histórias. Alguns não querem contar, não. Eles estão lá para trabalhar e que se dane com as suas curiosidades. Mas ela contou, porque havia um endeusamento, assim, dela. E ela contou pra gente que... Ela falou, por que vocês acham que eu estou onde eu estou, né? Trabalhando como eu estou trabalhando. E ela contou a história dela, que ela era um tipo de... uma sinhá, por assim dizer, mas ela amava um negro. Só que ela foi responsável pela morte dele. Então, porque tem uma coisa que a gente não pensa muito, que tem uma questão de... mas como que amava e ao mesmo tempo foi responsável e deixou que matassem? Porque tem uma série de contextos ali, sociais e tal. E ela foi responsável por isso, né? E ela trouxe isso pra gente. Então, sempre... mas então é uma punição? Não, não é. É um serviço, né? Então, eu também tenho as minhas curas. O fato de eu estar aqui conversando com vocês não significa que eu não tenho as minhas curas e as minhas mazelas. E ela me ensinou uma coisa muito interessante também, que é, no estágio que ela está, e também no estágio que nós estamos aqui encarnados, a gente tem acesso, quando é importante, a existências passadas. Então, às vezes, ela trazia lições que ela tinha tido em outra existência. Isso, assim, e sempre tinha a ver com aprendizados sobre morte e tudo mais. Então, hoje ela trabalhava, então, inclusive, até desencarnada, por conta, não como uma punição, mas como um serviço de tudo isso. Eu fico imaginando, imagina, né, hoje ela tem esse discernimento e tal, mas imagina trabalhar, né, isso me fez pensar assim, imagina trabalhar com alguém lá do nosso passado. A gente filhos, netos, bisnetos, tataranetos de oprimidos e opressores. São histórias, ainda mais gente no Brasil. É história, né? Minha avó foi pegar no laço, tal, coisa horrorosa. Isso é muito comum da gente ouvir. Então, ainda mais a gente que tem a pele dessa cor aqui, né? Imagina o que a gente tem no sangue, sabendo a história do nosso país. É muito sério isso, assim, e a gente vai entrar em contato com esses ancestrais, a gente tem que ter um preparo para isso, né? E tem que saber algumas coisas, né, Alex? E para bruxaria, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente acaba desempenhando esse papel, às vezes, de equilíbrio. Às vezes é você que vai levar um tipo de lição para esses ancestrais. Aconteceu isso uma vez comigo, né? Não foi cagada mágica, mas foi uma história assim, bem pontual, vou contar rapidinho. Já namorei muitas pessoas, mas teve um rapaz que eu namorei que ele era negro mesmo, assim, né? E eu namorei alguns rapazes negros, mas ele e eu, na época, eu já fazia magia há muito tempo, já estava no rolê, e ele começou a fazer algumas coisas comigo, né? Ele, especificamente, começou a fazer algumas coisas comigo. E teve uma ancestral minha que ficou doida num dos processos que fez, porque ela não queria aquela pessoa ali. E ela não me contava porque quando eu fui pressionando, eu usei uma técnica de magia para obrigar ela a falar, ela falou que é porque ele era preto. Mas a hora que ela falou isso, menino, eu falei, então você não tá querendo ele porque você é preto? Então vamos... Aí eu chamei Exu, que é um dos meus orixás de culto pessoal, né, um dos deuses de culto pessoal, e Iemanjá. Falei, então, essa cidadã aqui, ó, falei o nome dela, mostrei a carinha dela, e falei, ela tá agindo de tal e tal, o que a gente pode fazer para dar um aprendizado melhor para ela? E aí eu botei ela lá por um tempo, aprendendo, querendo ou não, aprendendo a trabalhar essa questão da cabeça dela. A bruxa, você já falou isso muito nas suas lives, a bruxa é esse ser multidimensional. Do mesmo jeito que a gente está trazendo mentores do lado de cá, às vezes você vai desempenhar esse papel do lado de lá também. Né? E aí, a hora que eu vi essa bonitona dando piti, menina, eu já sabia como é que fazer, eu falei, então vamos ver quem que é o mais gostosão aqui. Botei ela e com 2 deuses pretos, vai melhorar essa cabeça sua. Sim, vou namorar ele sim, você querendo ou não. Sensacional. Bom, meu povo, é isso, Alex, obrigada, adorei o nosso papo, adorei. Acho que foi muito útil para todo mundo que está aqui ouvindo. Coloquem nos comentários as cagadas mágicas de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo.